Aí vocês confirmem, por favor, se vocês estão vendo a minha folha. Minha tela primeiro, naturalmente. Está. Show. Capítulo 10. Então, aula passada, galera, a gente falou a respeito de sistema endócrino, né? Ele é um cara que controla várias funções do nosso corpo através dos hormônios e muitas vezes ele é pau-mandado do sistema nervoso. E esse processo funciona de que forma? Ele produz hormônios através de suas glândulas e esses hormônios atuam em células específicas. A gente não vai ver tá gravando. Nós não vamos ver um hormônio que atua em uma célula cardíaca atuar numa célula renal. Isso tudo se deve aos receptores especiais nas células. Por exemplo, você pode ter receptores na membrana da célula externa ou receptores internos, tá? Lá dentro da célula. E assim que os hormônios produzidos conseguem se associar a células específicas, ou seja, os hormônios têm atuação específica mirando sempre as suas células-alvo, tá? E aí os hormônios podem ser hidrossolúveis, que são aqueles que se misturam com água, e outros hormônios que são lipossolúveis, que se misturam em lipídios. E naturalmente, muitas vezes eles precisam de alguma estrutura molecular que os transporte. A gente falou da taxa metabólica basal, né? Quanto maior o indivíduo, ele cria mecanismos para diminuir o seu gasto de energia para o seu metabolismo mínimo, que é a taxa metabólica basal. E também ele tem a vantagem de fazer menos trocas, ser menos influenciado pelo meio externo, diferente de um bicho pequeno como um camundongo. Tá, e aqui a gente começa no nosso sistema endócrino. Basicamente, a gente vai ver as principais glândulas, tá? E aí a gente começa... Existem, galera, nós vamos dividir as glândulas em dois tipos, as glândulas endócrinas e as glândulas exócrinas, tá? Endo é dentro, exo é fora. Vamos supor, a minha glândula lacrimal é uma glândula exócrina, porque ela produz um hormônio, uma substância que é a lágrima, tá? Que vaza para fora do meu corpo, que nem a glândula sudorípara. Agora, tem glândulas que produzem substâncias, né, ou hormônios que liberam na corrente sanguínea. Tá? Concentração. Deixa eu ver aqui. O que a gente vai pegar na ordem. Ah, tá. Aqui está falando uma coisa que o sistema endócrino funciona assim. Se sua glândula está produzindo a quantidade correta, beleza. Se ela está produzindo acima do que precisa, a gente caracteriza isso como uma hiperfunção. E se ela está produzindo abaixo do que é o necessário, chamado de hipofunção. Tá? Isso é muito comum a gente falar sobre isso em relação à tireoide, que é uma glândula que fica na região do nosso pescoço.
Então vamos lá. Eu vou fazer uma divisão aqui na folha, porque vai ficar bem mais fácil o entendimento. É o seguinte, turma. Vou pegar um ser humano. Bem esquisito, hein? Tá. Aqui dentro a gente tem um cérebro. Alguns têm, né? Aí, ó. Aqui você tem uma glândula que é igual um carocinho de feijão, que é a glândula pineal. Aqui nós temos uma região do cérebro produtora de hormônio, que é chamado de hipotálamo. E aí, na pontinha do hipotálamo, nós vamos ter uma glândula que, tipo assim, pra mim ela lembra um testículo. Que ela vai ser dividida em dois pedaços, que é a hipófise. Tá? A hipófise. A hipófise ela vai ser dividida em... Deixa eu só ver qual que eu vou dividir na folha aqui para aproveitar o espaço. A adena que tem mais hormônios. Ela vai ser dividida em neuro, hipófise e adeno, hipófise. Então tá, vamos lá. Deixa eu só pegar uma caneta azul aqui, porque a minha não tá querendo escrever. Toda quarta-feira. Aí, galera, é o seguinte. Vamos lá. Ó, o hipotálamo
é uma porção, uma região produtora de hormônios. Então entenda bem, é uma região do nosso cérebro que produz hormônios, tá? A glândula pineal é uma glândula assim, muito pesquisada, tá? Mas basicamente ela é responsável pelo amadurecimento sexual na adolescência. Tá? Beleza? Pineal não entra tanto em termos de importância que a gente vai ver, não. Ela é sempre uma deixada mais de lado. Então, o hipotálamo é uma região do cérebro que produz hormônios. Tá? E abaixo, na ponta do hipotálamo, você vai ter hipófise, que eu falo que é uma glândula que lembra o testículo, que olha a carinha dela aqui, tá vendo? Tá. Aí o que acontece? A hipófise, cara, a hipófise em si, que tem dois pedaços, ela é chamada de glândula mestra. Tamanha importância dela. E vocês vão ver que ela coordena a função de outras glândulas. Tá? E ela tem duas porções. A neurohipófise e a adenohipófise. A neuro é o seguinte, o que ela faz? Armazena hormônios produzidos pelo hipotálamo e os libera. Então entenda bem, a neurohipófise não produz hormônios. O hipotálamo produz, repassa ela e ela armazena e libera. Vamos ver quem são esses hormônios. A ocitocina e o ADH que a gente estudou. A ocitocina tem a função de ajudar na ejeção, saída, na expulsão do leite, tá? Da mãe. O ADH é aquele hormônio responsável pela reabsorção de água nos túbulos do néfron. Lembra quando a gente estudou o sistema excretor? Que a água era reabsorvida para a gente não perder água à toa e desidratar? É o ADH que faz isso. E ele é produzido pela neurohipófise. Quando a neurohipófise, quer dizer, ele é produzido pelo hipotálamo e liberado pela neurohipófise. Quando a neurohipófise está com problema o hipotálamo em relação ao seu hormônio, a pessoa desenvolve aquela doença chamada de diabetes insípido. Por quê? Se esse hormônio não funcionando, você para de reabsorver a água lá nos seus túbulos renais, dos túbulos do néfron. Então você vai despejar água pra caramba. Então você vai fazer xixi toda hora. Parece ser até diabético, mas na verdade você não tem problema com glicose.
Pessoal, alguma dúvida? Como é que tá aí? Tá de boa? Não vai entender? Não, tá tranquilo. Pô, tô me achando tão bom, cara. Tá todo mundo entendendo tudo. Tô explicando física, os meninos estão entendendo que é uma beleza. Você começa até a acreditar que você tá explicando de uma forma que 100% entende. Física é complicado. Acreditar nisso aí. Aí, galera, vamos para o outro pedaço que é a adenohipófise. A adenohipófise, ela já comanda o troço. Ela vai produzir hormônios e liberá-los. E aí você vai ver que a adenohipófise é que vai fazer legal esse serviço de controlar, de comandar outras glândulas. Porque você vai ver que os hormônios que elas produzem, vou enfatizar seus hormônios e outras glândulas. Vamos pegar a relação da turma aqui. Olha a quantidade de hormônios que ela produz. Prolactina, gonadotrófico, o hormônio da tireoide que nós chamamos de tireotrófico, adrenocorticotrófico. Todos os hormônios que eu estou falando até agora estão atuando sobre outras glândulas. E o somatotrófico. Então vamos dar uma destrinchada nessa turma aí agora. Ó, todos esses que eu marcar de vermelhinho aqui vão atuar sobre outras glândulas, tá? E aqui entra a questão dela ser a glândula mestra, né? Ela tá gerando comandos, hormônios que vão comandar as funções de outras glândulas. Por exemplo, prolactina. Faz a produção do leite. Nas glândulas mamárias. A ocitocina tem a função de fazer o leite sair do peito da mãe. A prolactina tem a função de fazer o leite ser produzido. Tá? Diferente. Então, ou seja, esse hormônio atua em cima de uma glândula. Gonadotrófico atua ovário e testículo produzindo hormônios. Vou abreviar aqui que não vai caber. Produzindo hormônios, tá? Ou seja, esse hormônio produzido pela hipófise
vai fazer o seu ovário ou o seu testículo produzir outros hormônios. Tireotrófico é um hormônio que controla a glândula tireoide. Então, outra glândula. Adrenocorticotrófico controla a suprarrenal. Outra glândula. Controla a produção da suprarrenal, os hormônios dela. E o somatotrófico GH é o hormônio do crescimento. A galera que às vezes conversa sobre essas coisas de academia, os caras bombados é igual como é que chama aí? O Lucas Viana. Tem gente rindo aí. Esse hormônio, o GH, por exemplo, é o que eles falam que certos caras tomam para ficar grandão, além dos outros bombas, testosterona, testosterona e tudo mais. Mas, geralmente eles tomam o GH sintético, um hormônio de crescimento que vai promover o seu crescimento. Desde a altura a questão, mas principalmente a questão de altura é muito genético, tá, gente? Isso aqui, digo, nem é altura, não é mais a questão do seu crescimento, desenvolvimento muscular, um pouquinho do seu desenvolvimento ósseo, tá? Então, o GH é isso. O GH é o que não atua sobre uma glândula, tá? Então, basicamente é isso. Aí, gente, é o seguinte, aqui sim tá o resuminho, vou botar essa folha para vocês lá, mas tá o resuminho básico das funções de cada hormônio produzido por isso aqui. O que é a glândula mestra, o que é a nossa hipófise. Aí, por exemplo, se a gente vier descendo aqui, você vai ver, aqui vai estar a tireoide na região do nosso pescoço, né? A tireoide está aqui. Aí depois você vem descendo, você vai ter a suprarrenal, você vai ter vários pâncreas, várias outras glândulas, mas o primeiro eu estou, digamos assim, focado aqui na parte central do nosso sistema endócrino. Tudo que vier agora é desdobramento da função dessa turma aqui. Ô, gente, alguma dúvida aí ou tá de boa? Pra mim tá de boa. Então tá bom. Mais alguém? Pra mim também. Então tá bom. E pra você, Tomás? Opa, irmão. Não, não é opa não, rapaz. Tu perguntou se você entendeu. Ô, irmão, eu tô tentando aqui, irmão. Ô, Mas tá, ô, irmão, se você tá com dúvida, irmão, fala aí que eu te respondo, irmão. Tô aqui pra isso. E você, Diego? ah, que tipo, eu tô entendendo, mas o problema é na hora que eu fazer o exercício, entendeu? Aí quando se eu tiver alguma coisa, já. Não, pode crer. Mas importante, gente, esse tipo de coisa aqui, eu tô fazendo um esquema. Tá? Eu te entrego aquele esqueminha com a folhinha, o esqueminha pronto. Mas se você faz o seu esquema, você aprende muito mais do que você lê o meu esquema já pronto, né? Isso é uma verdade verdadeira. Quanto mais você usa o seu cérebro, mais você força ele para você fazer alguma coisa, mais ele registra informação. Então vamos lá. Vamos seguir então. Engraçado. Tem um negócio aqui, alguma coisa fora do lugar.
Tá faltando. No esquema do livro ali ficou faltando outro hormônio. Estou achando uma falha no livro aqui, só um instante. Então, o livro, o que está acontecendo? Ele, no esquema, ele joga o GnRH como hormônio gonadotrófico produzido pela hipófise, né? Mas ele joga dentro da neurohipófise. E no esquema aqui, os hormônios gonadotróficos, eles são produzidos pela adenohipófise. Então, ele está contradizendo. Só checar aqui. Todos os hormônios produzidos pelo hipotálamo, eles nunca vão passar pela adenohipófise não, tá, gente? É sempre pela neurohipófise, ok? Última coisa que eu vou checar, o GnRH. Agora ficou claro. Galera, então é o seguinte, ó. Deixa eu só fazer um ajuste aqui. Cadê a câmera? Porque no livro é o seguinte, no esquema eles citam os hormônios de uma forma, na hora da descrição eles citam de outra. Para acertar esse detalhe, nós vamos acrescentar aqui uma letra C na neurohipófise, que é o que está dando diferença ali no livro. Tá? É o hormônio chamado de GnRH, que é a gonadotrofina. Tá? Esse é o nome do hormônio. E ele também vai atuar sobre as glândulas, as gônadas, tá? Só anotar isso aí. Ok? Aí vamos lá. Vamos dar uma destrinchada aqui nas funções de cada hormônio. Então, vamos pegar primeiramente os hormônios da neurohipófise. Esses hormônios, tá, como o GnRH, a gente vai estudar as funções deles legais quando a gente for estudar a parte reprodutiva. Tá? Eles vão participar assim, na questão da formação do óvulo, amadurecimento do espermatozoide. Então a gente não vai entrar em detalhes com ele, porque ele é muito detalhado lá. Aí a gente tem o ADH, que é o hormônio da neurohipófise que eu falei com vocês, né, que ele tem a função de reabsorver a água durante a filtragem dos rins. Tá? E aqui ele detalha uma influência desse hormônio na questão da pressão arterial. Porque para esse hormônio conseguir sugar a água dos seus rins, como é que ele vai funcionar? Quando o seu sangue começa a ficar menos diluído, com menos água, se ele vai perdendo água, ele vai acumulando
estruturas que fazem ele ficar mais concentrado de solutos do que solvente. Vamos traduzir isso para quem não lembra. É como se eu tivesse uma solução água e sal. A água é o solvente e o sal é o soluto, aquele que se dissolve na água. Se eu vou retirando água, a minha substância, água mais sal, vai ficando mais concentrada, correto? Né? Você vai tirando o que dissolve o líquido, ela vai ficando mais salgada, mais concentrada. Então, isso que acontece, quando seu sangue vai perdendo água, né, porque você usa água em tudo, o seu sangue ele vai ficando com uma concentração, né, de solutos maior. Isso nós chamamos de um aumento da pressão osmótica, ou seja, ele vai querer mais água ali para equilibrar, né, a solução. Então, quando o seu sangue, por desidratação, muito tempo sem beber água e tudo mais, ele vai perdendo água, vai estimular a produção do ADH. E aí ele vai lá aumentar a sua, como é que fala? A reabsorção de água lá nos rins. E o que acontece é o seguinte, quando seu sangue vai perdendo água e tudo mais, né, ele vai ficando mais concentrado, isso acaba elevando a sua pressão arterial, tá? Por isso que a questão do sal influencia no sangue, né? Se você consome muitos sais, e aí seu sangue vai ficando com uma concentração de solutos maior, isso eleva a sua pressão arterial. Quando sua pressão arterial diminui, você tem um sangue mais hidratado, isso vai, isso com o tempo isso vai diminuir e seu ADH vai parar de funcionar. Tá? Então, aqui, dois fatores que vão influenciar na produção do ADH. O aumento da pressão osmótica, ou seja, o sangue desidrata, pouco líquido, ou quando a sua pressão cai. Tá? Se a sua pressão cair, vai estimular o ADH, vai fazer seus vasos sanguíneos contraírem, e isso vai fazer a sua pressão aumentar de novo. Digamos que essa parte do ADH influenciando sobre a pressão arterial é um reflexo da história. O ADH, a função dele é reabsorver a água. Mas como consequência dessa história, ele acaba fazendo os seus sangues contrair, seus vasos sanguíneos contraírem um pouco, tá? E nesse processo, contraindo vasos sanguíneos, você acaba aumentando a sua pressão arterial. A ocitocina, que é o hormônio que ajuda a liberar o leite, também vai ter uma função importante, tá? No parto, ok? A ocitocina vai ajudar a mãe a fazer a contração, tá? Que vai fazer o neném sair ali na hora do parto, tá? As contrações uterinas. Galera, se tiver alguém sem entender ou tiver rápido demais, vocês falem aí, tá? E agora a gente já entra na adenohipófise. Primeiro hormônio, que é o que eu brinquei com o Luquinha, é o hormônio do crescimento, que é a somatotrofina, também chamado de STH ou GH, como eu disse. Todo mundo produz hormônios em quantidades normais. Agora, as pessoas que têm essa glândula em hiperfunção ou hipofunção, acontece isso aqui. A pessoa cresce demais ou cresce de menos, tá? E aí, pessoa que cresce demais tem vários problemas ósseos estruturais, porque a coluna não aguenta sustentar tanto tamanho e peso. Pode ver que o cara anda de muleta, todo tortão. Não é simplesmente crescer e ficar tudo certinho, não, tá? E o excesso desse hormônio causa a questão do que nós chamamos de gigantismo. Tá? A pessoa também fica cabeçudaça, queixudaça. Olha a diferença, o tamanho da cabeça do cara, olha só. Uma das coisas que ajuda a produção desse hormônio é o sono. Tá? A pessoa que dorme bem ajuda a produção desse hormônio, principalmente durante seu desenvolvimento. Nós temos a prolactina, como eu disse, questão de produção do leite. Tá? E a sua produção funciona assim, quanto mais o neném mama, mais estimula ela a produzir. Isso a gente chama de feedback negativo. Quando a glândula funciona assim, as glândulas podem funcionar de duas maneiras, feedback positivo e feedback negativo. Positivo é assim, quanto mais a glândula é estimulada,
mais ela vai produzindo hormônio. Tá? Feedback negativo é o contrário. Quanto mais a glândula vai produzindo hormônio, menos ela vai sendo estimulada a produzir mais hormônios. Exemplo. Você está com fome. Muita fome. Quanto mais você vai jogando comida dentro do seu estômago, o que acontece com a sua fome? Ela não vai diminuindo? É o exemplo do feedback negativo. A glândula vai produzindo hormônio. A hora que aquela concentração vai aumentando, a glândula vai vendo assim, opa, já está cheio de hormônio, vou parar. É o que chama-se de feedback negativo. O feedback positivo é o inverso. Você vai produzindo. Se você tiver mais estímulo, ele vai continuando a produzir. É como se a gente fosse analisar a fome de uma forma relacionada ao feedback positivo. Eu estou com fome, eu vou comendo, eu vou ficando com mais fome ainda, saca? Mas não é essa a lógica. Só estou dando exemplo assim das glândulas. A mamária é feedback positivo. O neném vai mamando, mas ela vai sendo estimulada a produzir leite. Tá? Aí a gente tem os outros hormônios aqui, ó. O TSH é o hormônio tireotrófico que controla a nossa glândula tireoide aqui no nosso pescoço. A glândula tireoide, galera, basicamente controla a velocidade do nosso metabolismo. Controla a velocidade de todas as reações químicas do nosso corpo. Tamanho e sua importância. E aqui vem aquelas doenças, né? O hipertiroidismo, o hipotiroidismo. Ela aqui, ó. Ela é comandada pelo hormônio da adenohipófise. E essa glândula produz dois hormônios, a tireoide. A tiroxina T4 e a T3, que tem um nome grandão. Tá? Triodotironina. Então você pode chamar de T3 e T4. Ou seja, hormônio tireotrófico da hipófise vem cá e chega na tireoide e fala assim, tireoide, vamos trabalhar. Você está entendendo? Ele comanda dessa forma. E a tireoide tem seus hormônios à base de iodo, tá? Ambos esses hormônios funcionam à base de iodo. Então, se você não consumir iodo, a sua tireoide funciona mal e ela incha. Aí dá o caso do bócio endêmico. Olha só. Antigamente isso era muito comum, tá vendo? Pessoa com falta de iodo, que forma esses hormônios, a tireoide dela incha, tá? Devido à função forçada. E aí, como é que eles solucionaram isso? O iodo ele é muito comum em coisas do mar. E antigamente, você cá em Minas, você não tinha caminhão frigorífico transportando peixe, produtos do mar, à torta e à direita. Então era mais difícil você consumir coisas com iodo antigamente. Então, para solucionar, eles baixaram uma lei que fez com que todo o sal de cozinha tenha uma concentração de iodo. Porque como você usa sal para temperar sua comida, você só precisa de um pouquinho de iodo. Olha lá, ó. Sal refinado e iodado. Eles baixaram a lei que é acrescentar industrialmente iodo no seu sal. E você precisa de pequenas quantidades. Com isso, você consegue adquirir o iodo necessário e evita essa doença. Tá? Agora, existem as doenças como o hipertiroidismo ou o hipotiroidismo, que ambos são causados por uma disfunção no funcionamento dessa glândula. O hiper é quando ela funciona acelerada demais. A pessoa, se a glândula funciona acelerada exageradamente, ela vai acelerar o metabolismo dessa pessoa, vai intensificar a velocidade de metabolismo dessa pessoa. Então, a pessoa com hipertiroidismo, ela fica sem dormir, fica com os olhos esbugalhados, fica muito agitada, nervosa. É como se ela estivesse com excesso de energia. A pessoa que tem um hipotiroidismo é o inverso. A pessoa fica mole, desanimada, facilidade de engordar. O hipertiroidismo faz a pessoa até emagrecer. O hipo faz a pessoa engordar. Tá? Aqui está dando um exemplo de como a tireoide trabalha no feedback negativo. Ela vai produzindo hormônios. Tá? E aí, quando esses hormônios são produzidos, ele vai desestimular a hipófise a mandar o hormônio que faz a tireoide produzir os dele. Tá? Quando nós temos pouco hormônios da tireoide, o organismo está precisando acelerar o metabolismo, tá?
por exemplo. Aí, vamos supor, igual o frio. Você está no frio, seu organismo, para ele manter a temperatura, ele tem que produzir energia, acelerar o metabolismo. Então, frio, por exemplo, vai fazer seu hipotálamo comandar a hipófise, que vai fazer ela produzir hormônio, que vai fazer a sua tireoide acelerar a produção dos caras. Tá? E aí, se acelera seu metabolismo, produz calor e ajuda a manter a temperatura. Quando isso acaba, né, você vai ter hormônios sendo produzidos em quantidades suficientes para atender a demanda, você vai inibir a produção. Ó, já tem, não tem por que eu produzir mais, eu vou inibir. Por exemplo, feedback negativo. Tá? E aqui está falando do hiper, do hipo, como eu disse. O BOSS que eu comentei. E atrás da tireoide existe uma glândulazinha chamada de paratireoide. A função dessa glândula é o seguinte, gente, é controlar o metabolismo do cálcio, basicamente. O nosso sangue ele é rico em cálcio e ele transporta cálcio para os ossos e retira cálcio dos ossos. Muitas vezes você precisa de cálcio numa reação e você não tem cálcio disponível. Aí seu organismo tira o cálcio do osso, joga para o sangue fazer reação. Depois você ingere cálcio, ele joga para os ossos de novo. Então nossos ossos é muito interessante, ele não é uma estrutura fixa não. Eles estão sempre perdendo e ganhando cálcio, sabe? Ele fica tipo uma transformação constante. E quem trabalha nessa função toda são essas paratireoides. São caroços impregnados na tireoide. E aí nós vamos parar por aqui, porque com pâncreas o buraco é mais embaixo. Então, gente, vocês precisam estudar isso. Função do sistema endócrino e as funções de cada hormônio ali, como é que eles são produzidos, de acordo com o esqueminha que eu fiz e aonde eles atuam. Vou mandar essa folhinha para vocês aí depois. Combinados? Combinado. Não tem erro. Estuda aonde o hormônio é produzido e como ele atua e a função geral do sistema endócrino, né? De ser pau-mandado do sistema nervoso e por aí vai. Opa!